Olá, senhoras! Olá, senhores! Tudo bem por aí? Tudo pizza? Tudo, né? Sempre tudo bem, graças a Deus. Então, para quem não me conhece, eu sou Dimas Vilaça, professor de Ciências do EAD Concurso, e nós estamos dando continuidade, dando sequência aí à ementa do concurso que você vai prestar, e nessa parte, ligações químicas, a gente está vendo os tipos de ligações, nós vimos, nunca se esqueça, que uma coisa é ligação entre átomos, pode ser uma ligação entre dois ou mais átomos, iônica, eletrovalente, um perde, um ganha, sempre metal e ametal. Covalente, hidrogênio com hidrogênio com ametal, mais comumente ametal com ametal, e as ligações metálicas, né? No metal você tem lá a teoria da nuvem eletrônica. Isso são as ligações entre átomos. Cuidado para não confundir com forças que agem entre moléculas, as forças chamadas de intermoleculares. A ligação de hidrogênio, né? O hidrogênio ligado com flúor, oxigênio ou nitrogênio, a gente fala HFON, né? As chamadas de polo permanente, quando as duas moléculas são polares, mas não são do tipo HFON, a diferença de eletronegatividade é menor, e o chamado de polo induzido, quando a molécula é apolar. Mas isso é assunto para a próxima aula. No momento nós estamos vendo ligações químicas, forças que agem entre átomos e não entre moléculas, né? Muito bem. Nessa primeira lâmina, nós estamos observando, você vê aí, nós estamos agora, dando prosseguimento àqueles exercícios anteriores, né? Exemplos de ligações covalentes normais. Ele mostra a molécula do O2, do N2 e do H2O, como você observa. Observe que, por exemplo, na molécula, vamos lá então, na molécula, o HCl eu não vou fazer porque eu fiz no exemplo anterior. Então vamos fazer a do O2 e a do N2. Muito bem. Observe que na molécula do O2, o gás oxigênio, olha só, gás oxigênio, né? Muito bem. O2. O oxigênio está na família 6, oxigênio, enxofre, selênio, telúrio. Então ele tem 6 na última. Observe que se nós botarmos aqui, ó, um oxigênio, aqui o outro. Como são 6 elétrons na última, vamos botar 2, ó, 4, 6 elétrons. E mesmo no outro, ó, 2, 4, 6 elétrons, ó. Opa, vamos apagar esse daqui e fazer de novo? Vamos lá. Não estava legal. Então, O2, né, você não ia entender bem. Então, O2. Oxigênio tem 6 na última. Então, ó, 2, 4, 6 elétrons. Muito bem. Agora, o outro oxigênio. São 2 oxigênios com 2, 4 e 6 elétrons também. Note que a primeira ligação, ó, aqui, ó, vai fazer com que os 2 oxigênios fiquem com 2, 4, 6, 7 elétrons. Então, nós fazemos a outra, ó. Quando nós fazemos essa aqui, agora sim, ó, veja o primeiro oxigênio, tá com 2, 4, ó, 6 e 2, 8. Olha o segundo, 2, ó, 4, ó, 6 aqui, ó, de novo, ó, e 8. Os 2 estabilizados. Só que tem uma novidade. Agora apareceu uma segunda ligação, essa é a famosa π. Observe que agora a fórmula estrutural plana ficaria assim, ó. Nós temos uma ligação aqui e a outra aqui. Nós dizemos que uma é a π do grego, o P grego, ó, o P grego. E a outra, ó, a sigma, o S grego, ó. Então, muito bem. Já viu como escreve meu nome em grego, como fica bonitinho, ó? Delta, olha lá, iota, mi, alfa, sigma, né? Fica bonito, né? Bom, então, observe que agora nós temos o π e o S, o P e o S. Então, essa ligação, a sigma, ó, ela é covalente. Por que ela é covalente? Porque não perdeu nem ganhou elétrons. Ela é comum. Por quê? Porque entrou um elétron, ó, aqui, de um átomo, um elétron de outro, ó, aqui. Número igual. Então, a sigma é covalente, comum, do tipo sigma, o quê? PP. PP, professor, por quê? Porque os elétrons do oxigênio que se ligam, se você fizer a configuração, o oxigênio tem número atômico igual a 8. Vai ficar um S2, 2S2, 2P4. Então eu tenho 6 na última. Os elétrons que se ligam são do subnível 2P que está incompleto. Então nos dois casos é elétron P, PP, e é apolar, porque os dois são iguais, tranquilo. E a π? Eu vou te dar uma dica legal. A π é uma covalência
Sempre PP. Toda PP é pi. Desculpem, toda pi é PP. Desculpem, mas nem toda PP é pi. Olha só aqui. Falei o contrário, então vamos corrigir. Ó. Olha, por exemplo, o caso do Cl2 que nós vimos anteriormente. Ó. Cl, Cl. Essa ligação é sigma e é PP. Ó. Então, a sigma pode ser PP, pode ser SS, pode ser SP. A pi não. A pi é sempre PP. Vamos lá, porque eu falei de uma forma que pode te confundir. Então, ó, toda pi é PP. Agora, nem toda PP é pi. Olha aqui. Ó, você tem aqui uma sigma que é PP. Entendeu? Mesmo? Claro, eu fiz a brincadeirinha para você fixar melhor. Vamos de novo? Toda pi é PP, porém nem toda PP é pi. A sigma, ela pode ser sigma SS, hidrogênio com hidrogênio. Pode ser sigma do tipo SP, HCl. Pode ser uma sigma do tipo PP, Cl2, enfim. Era isso que nós precisávamos ver, né? Então, tranquilizou? Então, ligação do A2, covalência comum sigma PP apolar. Se a ligação é apolar, a molécula é apolar. É pi, é PP. Tranquilo, meninos. Muito fácil, né? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar na lâmina anterior para nós vermos a segunda molécula. Essa também é bastante interessante, é o gás nitrogênio, o N2. Então vamos lá para o nitrogênio. No gás nitrogênio, nós temos esse gás, inclusive, você sabia que ele é o gás que existe em maior percentual na mistura gasosa atmosférica? Sabia, né? Nós já comentamos sobre isso. 78,9%. Você inspira, é nitrogênio, ele não passa para o sangue, ele volta. Quem passa para o sangue é o hidrogênio que se liga na hemoglobina. Gás nitrogênio, muito interessante. Esse gás nitrogênio, ó, N2. O nitrogênio tem número atômico 7. Ele está na família 5, né? 1s2, 2s2, 2p3. Então tem 5 na última. 2s2, 2p3. Fácil para você ver. 3 elétrons desemparelhados. Essa é a questão. Quando eu passo agora para a fórmula de Lewis, ó, eu vou ficar assim. Eu tenho um elétron aqui, uma aqui, uma aqui. Os 3 elétrons do subnível P, que estão desemparelhados. E os 2 elétrons do subnível S, aqui. O outro nitrogênio, desse lado, ó. Eu tenho 3 elétrons do subnível P, ó, o 2p3, você faz aí, você vai ver, nós já trabalhamos o diagrama de Pauling. Eu vou ter agora, ó, uma ligação formada por 6 elétrons, 3 de um nitrogênio e do outro. É a famosa tripla. Conte agora, eu tenho 2, 4, 6 na ligação aqui, ó, mais esses 2, 8. 2, 4, 6 aqui na ligação, mais esses 2, 8, os dois são estáveis. Veja então que agora eu represento para você assim, ó. Olhem, ó. Isto. Essa ligação é π. Essa ligação é sigma. E essa ligação é π. Observe que eu tenho a π, covalência comum, do tipo π-pp. Toda π é pp. Nós acabamos de falar nisso. Ó. A sigma agora, ela é covalência comum do tipo sigma, também pp. Porque esses elétrons são elétrons P. Então, uma sigma, PP podia ser SS, como eu te disse, a sigma pode ser SS, SP, PP. Essa é uma sigma PP, entre 2 nitrogênios, ó, que é o que você está notando aí. E as duas πs, ó, que são PP também. Ligações apolares, 2 átomos iguais, molécula apolar. Muito bom. Vamos ver o outro exemplo, né, que nós temos aí agora, ó, que é o exemplo da água. Molécula de água, H2O, né? Tranquilo. Bom, o oxigênio, ele está na família 6. Então, nós vamos ter 2 elétrons aqui, ó, olha lá. Um elétron aqui, outro aqui e 2 aqui, ó. 6 na última, ó. 2, 4, 6. O oxigênio é 8. Então, 1s2, 2s2, 2p4. Então, 2s2, 2p4. Faz que você vai ver. Então, tem 6 na última. Aí nós vamos colocar agora um hidrogênio aqui, ó. Ó. Completou o hidrogênio. O hidrogênio ficou que nem o hélio. Ficou parecido com o hélio, com 2. Coloco o outro hidrogênio aqui agora, ó. Nesse ponto, olha só. Passando para estruturar o plano, eu vou ter. Numa aula seguinte, a gente vai aprender a calcular esses ângulos aqui, tá? Porque
Você pode representar assim também, ó, porque essa fórmula, ela não te diz nada de ângulo. Essa é uma fórmula estrutural plana. Na verdade, esse ângulo aí, teoricamente, ele deveria valer 90 graus. Você vai ver que ele é um pouquinho maior, 92, alguma coisa, porque aqui agora a molécula vai ser polar, vai haver uma repulsão. Vamos dizer uma aula na sequência. Veja que agora nós temos o seguinte, as duas ligações são iguais, são sigmas. Então são covalências comuns, ó, um elétron de um elétron do outro, um elétron de um do outro. Ninguém entrou com os dois elétrons. Se tivesse completado o octeto e entrado com os dois, como lá no caso do ácido sulfúrico, nós teríamos uma coordenada. E nós temos então, são sigma do tipo, ambas as ligações, são sigmas do tipo sp. S do hidrogênio, ó, o elétron do hidrogênio aqui é S, e P aqui, ó, do oxigênio. Note que a eletronegatividade do oxigênio é muito maior do que a eletronegatividade do hidrogênio. Isso faz com que o par de elétrons fique mais próximo, ó, do oxigênio. Eletronegatividade é a tendência para atrair elétrons. Eletronegativo, quanto mais eletronegativo, mais a metal, mais atrai elétrons. Tranquilo? Então tá. Lembra da aula de tabela periódica. Isso faz com que esse par se aproximando do oxigênio, como o elétron é carga negativa, surge um polo negativo aqui, ó, e outro polo negativo aqui. E aqui, ó, por indução, pelo afastamento do par do hidrogênio, fica induzido um polo positivo. Então as duas ligações são polares. Imagine que como o ângulo não é um ângulo, ó, de 180, a molécula é polar. Olha só a diferença. Imagine que eu tivesse uma molécula como o CO2, por exemplo, que eu teria isso aqui, ó. Duas duplas, olha aqui. O oxigênio puxa o par de elétrons para cá, o outro puxa para lá. Como o ângulo aqui é 180 graus, é como você pegar a minha canetinha, amarrar uma cordinha nela aqui, fazer 180 graus, outra para lá. Você puxa 5 newtons para cá, eu puxo 5 newtons para lá. Minha canetinha sai do lugar? Não, não sai. Isso no caso aqui do CO2, ó, que você nota. Porque o ângulo entre as duas ligações, as duas duplas, é de 180. Então está tracionando assim, ó, com duas forças iguais, fica no mesmo lugar. Então, embora as ligações aqui no CO2 sejam polares, a molécula é apolar. Então, cuidado com isso. Quando a ligação é polar, a molécula pode ser apolar ou polar. Tu vê, na água, como o ângulo aqui é aproximadamente 90 graus, ó, então, agora eu tenho ligações polares e molécula polar. Percebeu? Mas se o ângulo fosse 180, a mesma força que é feita para cá é feita para cá. Isso quer dizer que vai ficar os pares de elétrons na mesma distância do núcleo do carbono. Então, para determinar se uma molécula é polar ou apolar, a regra é simples. Se a ligação é apolar, a molécula será sempre apolar. Quando que ela é apolar? Quando os dois átomos são iguais. H2, Cl2, N2, O2. Mas se a ligação for polar, como é o caso do CO2 que você vê aqui, e como é o caso da H2O, as ligações são polares. Então você vai ter que estudar o ângulo. E isso você só vai ver quando a gente falar de geometria molecular, que é uma aula muito interessante. Então, cuidado. CO2, ligações polares, a pi acima entre os oxigênios e o carbono, mas a molécula é apolar, porque o ângulo é 180. Como na água, ó, o ângulo está assim, ó, 90, um hidrogênio aqui e o outro aqui, ó, nesse ponto. Então, a resultante vetorial da física, ou como a gente diz na química, o momento de dipolo, aqui, ó, é diferente de zero. Ó. Aqui o momento dipolar é diferente de zero. No CO2, o momento dipolar é igual a zero. Isso faz com que as ligações são polares, mas a molécula seja polar. E na água, as ligações são polares e a molécula é polar. Você pode entender também, se quiser, utilizando coordenadas cartesianas, né? É só você fazer aqui, ó. Imaginar a coordenada aqui, ó, nesse ponto, ó. Uma força agindo para cá, ó, e a outra agindo para cá. A resultante, é claro, é diferente de zero. Bonito, né? Interessante. Vamos para frente? Vamos para frente. Então, meninos, na próxima lâmina, agora, nós temos aí a ligação coordenada odativa. Eu já te falei aqui, é só para você estudar. A próxima aula será só de exercício em cima disso. Fica ligado aí. Mostrando, por exemplo, a formação do SO2. Ó. O enxofre, 2 elétrons com oxigênio, o oxigênio 2, 4, 6,
mais os dois enxofre 8, o enxofre também 8, os dois estão na 6. Então o oxigênio está estável e o enxofre também. Mas eu preciso enfiar um segundo oxigênio. Observe que agora o segundo oxigênio, no terceiro, então SO mais O, no terceiro desenho, você vendo a setinha mostrando que agora o enxofre fornece os dois elétrons e o oxigênio apenas o orbital coordenado. Então eu tenho uma dupla no SO2, são duas ligações, uma π e uma sigma, e uma coordenada. Tranquilo? Fácil, fácil, fácil. Fácil e bonitinho, né? Vamos para frente? Então vamos para frente. Muito bom. Agora, moçada, moléculas de ácidos oxigenados. Também nós já tínhamos visto, né? Eu te mostrei lá na primeira lâmina. Volta, dá uma olhada. Eu deixei assim, fiz esse modelo para você, se não entender a minha explicação, pelo desenho dele. É a mesma coisa, O H2SO4, o ácido sulfúrico, mostrando o enxofre com 6, fazendo duas ligações simples com o oxigênio, né? Duas sigmas, que são polares, né? Porque o oxigênio e o enxofre têm eletronegatividades diferentes. Só é apolar se os dois são iguais, né? H2, Cl2, O2, fazendo as duas coordenadas, aí mostrando as duas coordenadas exatamente com o oxigênio. E à direita a estrutural plana, te mostrando exatamente isso. A ligação hidrogênio-oxigênio, covalência comum simples sigma sp polar. Oxigênio com enxofre, covalência comum simples sigma do tipo pp, né? Oxigênio e enxofre tem elétrons que se ligam em subníveis P. A direita é S, a esquerda é P. No meio da tabela periódica é D, tá? E as duas coordenadas com oxigênio. Tranquilo? Muito tranquilo. Vamos para frente. Nós já tínhamos visto, eu não vou trabalhar de novo. Aqui, de novo, o conceito de ligação sigma e π. Só para a gente complementar e ficar bem preparadinho para os exercícios, né? Então ele fala ligação sigma, ligação π. A sigma é sempre a primeira, o S grego lá, e o π que é o P. Sigma. Cuidado com esse detalhe que às vezes ele cobra na teoria. A ligação sigma ela sempre acontece quando um orbital penetra no outro. Há uma interpenetração de orbitais, um S no P, S no S, P no P, ele mostrando inclusive mudando o formato. Então a sigma é sempre, a palavra-chave é interpenetração. Olha para mim, fazendo isso, um orbital interpenetrando no outro. Então ele mostrando um orbital S com um P, olha lá, sigma SP, né? Aí bem poderia ser um HCl, aquele exemplo que eu te dei. Já a ligação π, ele fala que é interpenetração lateral segundo eixos paralelos. Isso aqui, é como se fosse uma superposição. Fazendo isso, olha a sigma, entra um eixo no outro. Na π, um eixo fica sobre o outro. Olha, interpenetração lateral segundo eixos paralelos ocorre apenas em orbitais P. Lembra por que eu reforcei lá? Toda π é pp. Só acontece entre orbitais do subnível P. Você se lembra que o subnível P tem 3 orbitais, né? Menos 1, 0, mais 1, ou px, py, pz, como o pessoal costuma dizer. Tá? E as ligações π só ocorrem após a ligação sigma, que é única entre dois átomos. Sim, a sigma é sempre a primeira. Na simples, uma sigma, na dupla π sigma, na tripla π sigma π. Tranquilo? Viu como ficou mais fácil assim? Tá? E agora, meninos, só para encerrar, mostrando aí aquilo também que eu tinha te mostrado anteriormente, né? Os orbitais moleculares. Orbitais atômicos, S, P, D, F, são orbitais usados. Orbitais moleculares, quando orbitais de 2 ou mais átomos se interpenetram ou se superpõem. Um mesmo átomo pode fazer até 4 ligações covalentes, caso do carbono, por exemplo, comuns. Mas entre dois átomos, o número máximo de ligações covalentes comuns é 3. Tu percebeu o que ele está dizendo? Cuidado com isso. Entre dois átomos, não tem uma ligação quádrupla. Ele pode fazer, como no caso de um carbono, 4 ligações simples. CH4, metano, carbono com 4 hidrogênio. Mas entre dois átomos, como ele está mostrando, o máximo de ligações é 3. Cuidado com isso na parte de teoria. O número máximo de comuns é 3. Dependendo da quantidade de ligações e dos orbitais em que estas se formam, podemos representá-las por sigma ou π. Simples, AB. Covalência comum sigma. Da A, B, dupla, π e sigma. Na tripla, π, sigma e π. Muito bem, senhores. Qualquer dúvida, você tem o nosso endereço aí embaixo, né? Você entra em contato e qualquer explicação extra que você precise, os meninos passam para mim, a gente troca umas ideias. Espero que vocês tenham aproveitado. Muito obrigado.
Beijo grande, fiquem com Deus e namastê.